meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Armando de História, do canal Professor Armando, vem com mais uma aulinha com vocês sobre islamismo, né? Uma materinha super interessante que a gente pode trabalhar com ela depois, utilizá-la depois, tanto nas cruzadas, tanto na Idade Média, quanto a gente pode utilizar depois crise no Oriente Médio, a gente pode usar ataques terroristas, 11 de setembro, podemos falar também um pouco sobre o conflito que vai existir entre judeus e Israel, né? Judeus e palestinos. A gente pode usar em vários quesitos essa aulinha nossa como lembrança, tá bom? Então, antes de a gente começar a nossa aulinha, queria agradecer novamente o acesso de vocês, esse público, né, firme que a gente está tendo aí, todos os vídeos, esses likes estão sendo deixados, o compartilhamento, continuem ajudando a gente fazer esse projeto se manter vivo, tranquilão? E eu não posso deixar de pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu likezinho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, assistam às aulas. Ainda não deu certo ainda o negócio do sitezinho ainda para colocar para vocês, mas eu vou colocar todos os slides já utilizados até o dia que entrar no ar. Vai colocar também aquele sisteminha para vocês terem uma lista de exercícios já com as atividades, com as correções, para vocês darem uma olhadinha, tranquilo? Estou só aprendendo toda essa parte de tecnologia, né, gente? Está tentando se moldar com o tempo, tranquilão? Então vamos lá? Então vamos falar sobre os povos árabes, né? O povo árabe vai originar na região da Península Arábica, novamente, já falei para vocês várias vezes, Península, uma região cercada por quase todos os lados de água com ligações ao continente. A Península Arábica vai ter duas ligações, com a África e com a Ásia, tá bom? Essa região vai ser uma região que tem uma diversidade gigantesca de clima, porque ela tem a parte desértica na área central e depois vai chegando próximo do mar Mediterrâneo, ali do Oceano Índico, do Mar Vermelho, ela vai ter um clima um pouco mais ameno, tranquilo? É uma região de desenvolvimento de entreposto comercial entre a Ásia e a África, tá bom? Uma região também que chega acesso à Europa pela parte norte, então é uma região de ligação por todos os pontos, tranquilo? É um fluxo comercial gigantesco, é uma região inicialmente politeísta e também, ao mesmo tempo, vai ser um berço de algumas grandes religiões, como a muçulmana, a católica, a judaica. Desculpa. Tranquilo? Um dos pontos mais importantes dessa região é a cidade de Meca. Por que a cidade de Meca? É um grande centro comercial religioso. Tá? Lá tem a região, tem a Kaaba, que vocês vão ver a imagem aqui do lado, que é uma grande construção, né, que abriga uma pedra, um meteorito, que poucas pessoas têm a sorte ou o privilégio ou a oportunidade de vê-la, tá? Essa pedra, na religião politeísta, tinha um significado de demonstração de Deus, dos deuses, tal. O pessoal ia lá, peregrinava para poder fazer suas orações. E no Islã, ela não muda muito a tradição, ela continua sendo uma representação de Deus. As pessoas fazem sua peregrinação e andam fazendo a reza em volta dessa pedra. Tranquilo? A região de Meca, ela é constituída e administrada por tribos coraxitas, tá? Tribos politeístas antigas da região, que foram surgindo das grandes ondas migratórias que vão chegando, né, tanto da África e outras vindo pelo Oriente Médio, pela Mesopotâmia, e vai chegando ali e vão se constituindo uma cultura um pouco diferente, tá? Era religião politeísta. É importante ressaltar isso sempre. Essa religião politeísta, ela era muito severa com a população, ela dominava a parte social, política e econômica. Tá? Por volta de 570 a 632 depois de Cristo, vai surgir um cara chamado Maomé. O que o Maomé tem de tão importante disso? Ele vai ser o profeta da região islâmica. Ele vai ter o contato, a grande revelação em 610, com o anjo Gabriel, um pouco parecido aí com a ideia do catolicismo, e esse anjo vai trazer para ele a palavra da salvação, vai trazer a ideia de Deus para os povos politeístas da Península Arábica, tá? E aí, dentro dessa palavra que vai chegar para eles, vai ter a disseminação do monoteísmo, tá? Só existe um único e verdadeiro Deus, que vai ser chamado de Alá, que na tradução, a grosso modo, é Deus, tá? Quando Maomé tem esse contato em 610, tem essa revelação, ele vai ter uma missão no mundo de levar essa palavra, levar essa nova religião
para vários pontos, né, que ele possa chegar no mundo. Né? E o que ele vai fazer inicialmente? Ele vai propagar a sua religião na sua localização. Né? Só que essa ideia de levar uma nova religião para os politeístas, assim como a gente viu na Grécia Antiga, e na Grécia não, na Roma Antiga, a gente tem que ter certeza do seguinte: quando chega uma concorrência, o que está comandando vai tentar evitar que essa concorrência tome seu posto. Quando chega uma religião nova, a religião antiga predominante vai tentar eliminá-la. Né? E Maomé vai ser muito perseguido pelos líderes politeístas da sua região. E essa perseguição vai forçar que Maomé, né, saia de Meca, migre para Medina em 621, Medina, né? Em 622 ela vai sair peregrinação, vai sair de Meca para Medina, para a região do surfista, não é do surfista não, vai sair dessa região, vai fugir para não ter acontecer algo mais grave com ele, com seus seguidores, sua família, né? E em Medina ele vai organizar uma nova forma de tomar a cidade de Meca, que era muito importante para ele. Mas muito importante mesmo, meus amigos. Por quê? Porque Meca era o centro religioso da Península Arábica. Então ali teria que ser o centro religioso árabe também, da parte islâmica também. Né? Em 630, 22 a 630, ele organiza uma volta para Meca. Como ele vai reorganizar essa volta em 630? Primeira coisa, ele vai destruir a divindade da Kaaba. Ele vai criar todo um mecanismo de conhecimento dentro dessa nova religião, que esses deuses que protegeriam os povos da Península Arábica não existem. E que só existia um único verdadeiro Deus, e essa pedra é uma demonstração desse único verdadeiro Deus. Essa pedra foi um desejo de Alá de demonstrar a sua existência perante o mundo. Tá bom? E com isso, ele começa a convencer as pessoas da proximidade de Meca que aquilo é real. Que um único Deus era aceitável, essa ideia de ter vários deuses, que um Deus só não é competente o bastante para cuidar de tudo, não é certo. Deus teria um poder sobrenatural, ele poderia cuidar e ouvir e ajudar todos que seguissem. Né? E ele vai iniciar criar um grande exército, um grande grupo de seguidores, regressa para Meca, toma Meca em 630, vai chegar para os seus opositores, vai demonstrar uma ação diferente. De vez de demonstrar a ira, demonstrar um ato severo com esses caras, que o perseguiu, que o condenou, que o criticou, ele vai agir diferente. Ele vai trazer esse pessoal para o seu lado. Ele vai entender que aquele pessoal estava cego perante o politeísmo. E que ele daria à luz aquelas pessoas, e que nesse momento as pessoas conseguiriam enxergar a verdade. Então ele vai anistiar os seus opositores. Ele não vai mandar matar, ele não vai... É claro, vai ter muita gente que vai morrer nessa conquista. Mas aqueles que sobram dessa batalha toda, ele vai anistiar esses opositores e trazer esses caras para o seu lado. Demonstrando para aqueles caras a benevolência, o ato de bondade, que tanto é pregado numa religião monoteísta. Tá bom? E aí ele vai iniciar a ideia de expansão da península, já que ele já tem Meca, que é os grandes centros, e vai expandir por toda a Península Arábica a sua nova religião. Né? Como ele vai fazer isso? Ele vai converter utilizando os grandes comerciantes. Né? As pessoas iam fazer seus comércios, fazer seus escambos em vários pontos da Arábia, e ali eles já levavam a nova palavra, levavam a nova ideia. E já contavam que essa ideia foi aceita por todos, e Meca o recebia de braços abertos. Então a aceitação vai ser gigantesca. Né? Mas, Armando, o que tem de tão importante a doutrina islâmica que você aceita tão facilmente nesses povos politeístas? Ela tem uma filosofia totalmente diferente. Né? Ela chega com uma outra visão. Ela é embasada em 5 pilares. Esses 5 pilares sustentam a moral, a vida daquelas pessoas, o respeito delas, e já colocam elas no trilho para seguir a orientação religiosa. Então, quais são esses pilares? Primeiro, crer
em Alá como o único e verdadeiro Deus e Maomé como seu profeta. Não haveria outro profeta e só haveria aquele Deus Alá. Tranquilo? Que todo cara que se convertesse ao islamismo teria que rezar 5 vezes ao dia com o corpo voltado em direção à Meca para poder orar com o símbolo representativo da religião. 5 vezes ao dia. É importante a gente falar, gente, que até os dias de hoje existem leis nos países que qualquer lugar que tiver um funcionário, um aluno, alguém que seja islâmico e siga fielmente as suas tradições, esses locais, estabelecimentos, escola, trabalho, não pode impedir os que façam essas orações. Tá? Eu não sei bem ao certo quais são os horários. Se alguém tiver ideia, coloca pra gente nos comentários aí embaixo, tá? E aí essas pessoas têm que ter um local próprio para poder fazer suas orações, pegar seu tapete, abrir, né? Alguns fazem algumas limpezas do rosto, da mão, da nuca, para fazer sua oração. Tem que ter um local preparado para essas pessoas, tá bom? É regra, é lei, tá? Em quase todos os países do mundo. Então, tem que ter as suas orações 5 vezes ao dia, né? Ele, obrigatoriamente, tem que destinar uma porcentagem dos seus ganhos, mais ou menos 2,5% da sua renda anual, a ajudar as pessoas, a ajudar os seus irmãos, a ajudar as pessoas que seguem as suas religiões, até pessoas que não seguem. Então tem que fazer caridade, tá? Não pode, tem que ajudar as pessoas que estão desempregadas. Do jeito que ele puder ajudar, ele vai estar ajudando ali, né? E quando possível, fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação até Meca, tá? Tem todo um trajeto mais longo, que o pessoal faz uma peregrinação passando por algumas cidades onde Maomé passou, e depois vai a Meca e faz a oração que circula em volta da Caaba, tá? E tem aquela mais curta, o cara vai direto para Meca, por algumas situações, às vezes a pessoa não tem condições, né, físicas de ficar andando muito, já tem uma certa idade e tal. Essas regras acabam sendo transformadas por um tempo, tá? Por exemplo, naquele período, todo mundo vivia na pressão arábica, era mais fácil, entre aspas, ir até essas regiões. Hoje em dia, como a religião se expandiu pelo mundo inteiro, em todos os cantos do mundo existe algum árabe, alguém que segue, desculpa, árabe não, alguém que segue a religião islâmica. Então, essa pessoa às vezes não tem a condição financeira e não tem como ir até o local, então acaba sendo um pouco aberto um precedente para isso. Se a pessoa não tiver condição financeira, ela não tem que fazer loucura para isso. Ela simplesmente pode se abrir de outra forma de vez de ir para Meca, tá? Mas naquele período é obrigado. E eles tinham também como tradição jejuar no mês do Ramadã, que é o período que eles ficariam sem uma alimentação. Não era o dia, não eram as 24 horas sem comer, tá? Mas eles passariam um tempo se alimentando um pouco menos e durante o dia não há alimentação, tá? Para poder sentir aquilo tudo que Maomé passou durante sua peregrinação de Meca para Medina, tranquilo? Então vamos lá, queridinhos. Existem 2 grandes livros para a religião islâmica. A gente tem o Corão, ou Alcorão, tá bom? Que é o livro sagrado islâmico, constituído de 144 suratas, quer dizer, 144 capítulos. Ali tem tudo que que o pessoal islâmico tem que seguir como regra, tradições, estilo, como vida, mais ou menos aos moldes, tá? Do que é a Bíblia para os católicos, para os cristãos, tá bom? O Corão tem um complemento, um auxílio, que é os Sunas, que são textos sobre a vida de Maomé como guerreiro, líder político, que já ajuda também nas tradições religiosas, na cultura daquele povo, na história da religião. Então, existe o Corão, o Alcorão, e embaixo temos as Sunas, não sei se acaba sendo um acima do outro, mas o Corão, para mim, ao meu ver, não sou muçulmano, mas ao meu ver ele fica soberano, né? E as pessoas leem esses 2 livros e moldam, né, formam a forma de encarar a vida e a religião, tá? Mais ou menos aos moldes que os cristãos fazem, aqueles mais fervorosos, mais ligados à religião, fazem com a Bíblia, tá bom? Esses livros já existem traduções para o mundo inteiro, tá? Antigamente elas eram escritas da forma árabe, de forma de poema, né? Hoje já há uma tradução e a gente consegue comprar em livrarias, na internet, fácil acesso. Geralmente quando eu falo
desse tema, as pessoas pensam, mano, mas no Corão está lá escrito que as pessoas têm que lutar o jihad, a guerra santa é necessária, e por causa dessa guerra santa há tanto caos religioso no mundo. No Corão existem interpretações e interpretações, tá? A guerra santa pode ser encarada, o jihad pode ser encarado como simplesmente quando alguém ofende a religião, a pessoa tem o direito de defender a sua fé, né? Não necessariamente precisa ser em forma de agressão, de morte, tortura. A interpretação que é feita, ela é bem diferente, divide um pouco a forma dos islâmicos encararem, tá? Alguns são muito mais conservadores, mantêm a tradição guerreira, histórica, né, islâmica, e alguns são muito mais abertos ao diálogo, abertos a uma troca de conhecimento, a uma conversa, do que uma disputa de agressões, tá? Isso é fato. Como acontece também em outras religiões do mundo, esse radicalismo sempre existiu e existe, tá? Não é uma coisa dos muçulmanos. Muitas vezes é colocado por causa dos ataques terroristas, tal, e frisado sempre a religião, mas também temos que ter uma ideia que existem muitos outros muçulmanos que não compactuam com aquela ação, tá? Então não vamos taxar ninguém, vamos colocar que todo muçulmano é terrorista. Pelo amor de Deus, gente, a ideia não é essa. A ideia é você entender a religião e como cada um faz a sua leitura em cima dos textos. Tranquilo? Bom, a religião vai começar seu expansionismo, vai pegar toda a Península Arábica, vai começar a entrar na África, já levando novas culturas, novas esperanças aos povos árabes não africanos, vai chegar até a um período de entrada na Europa. A gente viu isso nos povos bárbaros, quando há a Batalha de Poitiers, que os muçulmanos invadem a região da europeia, né, porque essa grande expansão que Maomé tanto queria para a religião, que ele acreditava, e como todo mundo que segue alguma religião, acredita que a religião é a única que vai salvar. Então, quanto mais pessoas atingirem, mais pessoas conseguem salvar, se convertendo. Mas Maomé, infelizmente, né, no decorrer do seu trajetória, ele vai falecer. Quando ele falece, não vai deixar nenhuma liderança ao seu lugar, não vai determinar se aqui é meu novo líder, né? Talvez, né, isso é uma interpretação minha, talvez ele não tinha ainda a intenção, né, que aquele momento seria o momento da morte dele, ou não tinha ainda a certeza em qual escolher, e isso vai criar uma grande divergência política, tá? Dois grandes grupos vão surgir dentro desse conflito, os xiitas e os sunitas. Os xiitas defendiam que o sucessor tinha que ter laços parentescos com Maomé, que se um parente de Maomé assumindo a liderança da religião islâmica, porque acreditavam que como Maomé foi abençoado por Deus para levar essa fé, sua família também seria, e por isso continuariam a pregar da mesma forma que ele. E existiam os sunitas que acreditavam que não precisava necessariamente ser alguém da família, tinha que ser alguém que tivesse autoconhecimento para a religião, e esse autoconhecimento também levasse sempre à frente os pensamentos e a vontade de Maomé e de Alá, né? Então, vai haver uma grande disputa. Essas disputas vão formar o que a gente chama de califados, que são monarquias hereditárias, né? que o sucessor do profeta de Deus iriam disputar os seus poderes regionais. Cada califado vai ser instalado em regiões e eles vão ter a sua forma de encarar a religião islâmica, tá bom? O expansionismo islâmico, desde a vontade de Maomé, desde a formação dela, sai da Península Arábica, entra para a região de Jerusalém, aquelas regiões mais ao norte, conseguem chegar até a região da Pérsia. Depois entra para o norte da África, Egito, Líbia e outras regiões, e depois começa a chegar na Europa, tá bom? Essas expansões tinham duas formas: a expansão por meio de batalhas e a expansão por meio comercial, tá, gente? Como eu falei para vocês. As pessoas, quando elas migravam para algum lugar, faziam seu comércio, faziam a sua viagem, ela já pregava essa fé nova, né, perante o resto do mundo, já difundia essa religião. E alguns grupos iam mesmo para poder conquistar territórios, conquistar posicionamentos econômicos, rotas comerciais, e acabavam impondo a filosofia muçulmana, quer dizer, islâmica, desculpa. Tá?
Mas, Armando, essa religião islâmica, o que ela vai trazer de benefícios ao mundo, além da religião que aqueles que seguem adoram ela? Os muçulmanos, gente, eles vão trazer, né, uma ampliação cultural para a gente e na parte de conhecimentos. Então vai ter na área da filosofia, né, obras clássicas da filosofia que são escritas por irmãos de muçulmanos. Vamos ter a medicina, né, que vai se expandir desde 1980 a 1037, mais ou menos. Como eles têm essa expansão, tem a ideia do deserto, tem pouco condições ali de plantas medicinais, eles vão desempenhar um outro papel medicinal. Vai ter a ideia da matemática, números arábicos, trigonometria, álgebra, tudo isso criado pelo povo muçulmano, tá? A própria forma da física, a ótica, tudo criado pelos próprios muçulmanos. Química, né? Destilação, filtração, sublimação, todos criados pelos muçulmanos, tá? E tudo isso vai ser transformado tanto para o lado de progresso da população, como também para a parte militar, tá? Então, tudo isso alinhado com religião vai dar o progresso do grande povo muçulmano e da religião islâmica, que hoje está em toda parte do mundo. Tranquilo? Gostaram dessa aula? Então, gente, novamente, ativa o sininho aqui, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, que está sendo muito legal esse projeto. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Alguma dúvida? Tristeza, lamentações, dores do corpo, mas correspondidos, sono, fome? Não? Se tiver, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.